Primeira carta de João, capítulo 4, o verso 14. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 14. Todo mundo achou? Então o texto diz assim, queridos, versículo 14. E vimos, João falando, nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então João está dizendo assim, nós vimos, e que privilégio de João ter convivido com Jesus, né? Nós testemunhamos que o Pai enviou alguém que viveu entre nós, e esse alguém, embora um ser humano nascido do ventre de uma mulher, esse cara era o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradeço por tudo que foi feito aqui, foi realizado, o louvor. Te agradeço por esse testemunho maravilhoso da Casa de Paz, da Jessi, do Will, da Jo. Te agradeço por essas vidas. Te agradeço agora por esse momento e quero te pedir, Espírito de Deus, fala ao nosso coração. Que o Senhor use a minha vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Todos digam amém, amém. Senta um pouquinho, gente. Eu coloquei um título, e o título, na verdade, ele é um título do texto mesmo. Peguei o texto e fui bem cara de pau e copiei mesmo do texto, né? Eu sempre brinco que eu sou muito ruim para colocar título, mas o título ele diz assim, eu queria que você repetisse o título do sermão de hoje. Jesus, o Salvador de todos. Todos. Ele é o Salvador. E eu queria começar com algumas perguntas. Pela manhã, nos 2 cultos, eu as fiz e quero repetir aqui as perguntas. A primeira pergunta, você crê? O que você pensa a respeito da salvação? Primeira pergunta, o que você pensa a respeito da salvação? Você crê, dentro dessa pergunta ainda, que Deus pode te salvar de uma condenação eterna? Você crê nisso? Você crê que Deus ele pode te tirar de um destino, como dizem as pessoas, de um caminho que você estava indo, só que Deus ele tem esse poder para tirar você? E você crê, ainda dentro dessa pergunta, na salvação e que existe Jesus, esse Jesus que nós falamos que é Salvador de todos? Você crê nisso? Pergunta para você refletir, pergunta para você responder. E aprofundando um pouquinho mais, você crê que Deus deseja nos salvar, mas você crê que existe de fato alguma coisa do qual ou da qual você precisa ser salvo? Essas perguntas. Será que eu preciso ser salvo de alguma coisa, pastor? Afinal de contas, eu vivo uma vida tão legal com a minha esposa, eu não a traio, eu pago meus impostos em dia, eu faço tudo da melhor forma. Então, será que de fato eu preciso de alguma salvação, de alguma ação divina em salvar? Ou se você for sincero, quando você, nas suas rodas de conversas, surgir o tema a respeito de salvação, se você for bem sincero, você vai dizer para você mesmo que você não tem tanta certeza que exista a necessidade de se salvar, de salvação. Você é daqueles que carrega muitas incertezas a respeito desse assunto. E o pior de tudo, que você nem acredita, você nem crê se de fato existe um céu para se salvar e um inferno para se perder, como nós aprendemos desde criança. Porque desde criança a gente escuta falar do céu e inferno. E pela manhã, gente, eu dizia para os nossos irmãos, os 2 cultos, que
É angustiante, às vezes, pensar nesse assunto. De repente, você parar para pensar e você tomar aquele choque e vir sobre você, sobre a sua memória, sobre a sua lembrança, que você vai morrer, que todos nós vamos morrer, seja novo, seja velho, seja criança, seja adulto, todos nós vamos ter que enfrentar a morte, só que de repente você carrega aquela dúvida: para onde que eu vou? Será que existe de fato um céu como os cristãos pregam existir? Será que existe de fato um inferno como alguém diz existir também? Os cristãos assim também pregam? E aí você vive esse dilema, essa coisa. E aí, quando eu estava me preparando para escrever esse sermão e estudar o sermão para pregar aqui, eu fiquei pensando uma coisa. Eu fiquei pensando: por que os homens desacreditam da necessidade da salvação? Por quê? E mais, por que os homens desacreditam da necessidade de um Salvador? Eu acho que não precisa muita teologia para responder essa pergunta. Só que quando eu digo, então por que você está perguntando? Porque às vezes o exercício é de indignação, é de incompreensão, é um exercício assim: poxa, parece que está tão claro, mas por que os homens não acreditam em sua maioria? E como eu dizia, não precisa de teologia para responder, de ser teólogo, ser um grande estudante, né, alguém que domina as escrituras de um jeito muito fora da curva. Não precisa disso. Basta você ler um pouquinho e ler o texto sagrado, o que Jesus falou, o que Paulo apóstolo pregou, o que a Bíblia Sagrada apresenta, que você vai entender que a razão para isso, ela é espiritual. Existe uma guerra travada no reino da espiritualidade, onde eu e você não vemos. E Paulo apóstolo, ele ilustrou isso muito bem, quando ele disse assim que o Deus deste século, ele cegou, ou o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos descrentes. Na Bíblia que eu uso, na Nova Versão Internacional, fala descrentes. Ou seja, para que eles não enxergassem o Evangelho da glória de Cristo, a qual a imagem do Deus Pai, que eles não enxergassem. Ou seja, existe como se fosse literalmente um tapume na frente da nossa visão espiritual, e a gente não consegue enxergar, o ser humano não consegue ver. Esse evangelho que é boa nova, evangelho que é uma mensagem de salvação, evangelho que é uma mensagem de libertação, só que o ser humano não consegue enxergar, o ser humano não consegue ver. E é interessante que quando você conversa com algumas pessoas elas demonstram na fala delas, ou pelo menos tentam demonstrar, ou até acreditam demonstrar, uma sabedoria e um total entendimento no fato que eles são donos de si, eles são os caras que são autônomos em sua vida, só que eles não conseguem perceber uma coisa, que mesmo diante desse discurso de autonomia, esse discurso de que ele que domina a vida dele, no fundo, eles se esquecem que existe um ser espiritual, o qual Paulo apóstolo chama de Deus desta era, deste século, com letra minúscula, e Paulo apóstolo diz que é esse Deus que não deixa com que as pessoas vivam a vida livres como elas pensam ser, ou seja, elas não têm tanta autonomia. Sabe o que é interessante, gente? É interessante que a Bíblia, a gente estuda e a gente aprende que Deus ele deu para a gente o livre-arbítrio, o poder de escolher, inclusive o poder de escolher não querer ter relacionamento com Ele. Deus fez isso. Ele me deu o poder de escolher, e eu posso dizer assim: Deus, eu não quero nada com você, eu não quero nenhuma relação com você.
Deus, você me decepcionou. Deus, eu não tenho nada. Eu posso fazer isso. Agora, o Deus desse século que Paulo falou, não, ele escraviza a pessoa. E aí eu coloquei um tema para a gente conversar, pensando nesse texto de João 4,14. E o tema que eu coloquei, que vai aparecer para você, é que Jesus, Ele é o meu, diga assim, Jesus é o meu, o teu e o Salvador de todos, sem exceção. Amém. Jesus é o meu, o teu e o Salvador de todos, sem nenhuma exceção. E quando eu digo sem nenhuma exceção, gente, eu digo isso carregando em meu coração toda certeza de fé. Eu creio nisso de todo o coração. Agora, a pergunta que eu faço, por que nem todos compreendem assim? Porque muitos de nós, escuta o que eu vou dizer para você, muitos de nós não cremos assim. Ah, mas poxa, mas a gente é cristão, a gente acredita, só que você acredita, você fala, eu falo, nós proclamamos, nós dizemos acreditar, só que quando a gente sai do campo da teoria e cai na verdade, no solo da prática, quando a gente cai, a gente começa a conviver com pessoas, e às vezes nessa convivência com pessoas, que de repente são convivências não tão agradáveis, pessoas que não conhecem o Evangelho, que às vezes tratam a gente de um jeito que a gente não gostaria de ser tratado, de repente em nossa memória, a gente começa a achar que aquela pessoa, ela não tem direito, imagina, não tem direito a essa salvação, não, essa pessoa é excluída, essa pessoa não vale nada, essa pessoa não merece, só que diante de Deus, diante do olhar de Deus, e diante do olhar de João, o discípulo de Jesus, ele fala, nós vimos, nós testemunhamos que Deus enviou Jesus, o Salvador de todo mundo. Salvador de todos, para todos, sem nenhuma exceção. Agora, por que eu não acredito? Porque a gente vive, às vezes, cegos, e a gente vive pisando e centrados na nossa justiça própria. Ou não é verdade que a gente lê textos bíblicos, nós lemos as palavras no Evangelho, as histórias da Bíblia, as histórias que a Bíblia nos conta, e muitas vezes nós lemos essas histórias, e a gente lê essa história criticando os personagens, e a gente diz o seguinte, se fosse eu não faria assim. Por exemplo, a gente lê a história de Pedro, lê a história dos apóstolos, Pedro negou 3 vezes, Judas vendeu Jesus, e você diz, eu não faria isso. Só que acontece, gente, é que muitas vezes, eu e você, nós reproduzimos as mesmas coisas, só que nós reproduzimos de uma maneira muito, muito mais elevada, nós fazemos pior do que eles fizeram. Exemplo disso, nós agimos às vezes como aquele fariseu na narrativa de Jesus, da parábola de Lucas 18, quando Jesus narra a parábola que 2 homens subiram ao templo para orar. E Jesus narra aquela parábola falando a respeito das pessoas que confiavam em sua própria justiça. E diz assim o texto, que 2 pessoas subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu, ele fez para Deus uma oração que ele achava que era para Deus, mas era uma oração para ele mesmo. O que Jesus conta é que ele orava de si para si. Não era para Deus, ele pensava ser para Deus, mas não era, e ele dizia assim, Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual aos demais homens, que roubam, que adulteram, que fazem tantas coisas ruins, e eu também não sou igual a esse cara que está aqui do meu lado. Ou seja, então, aquela oração dele para ele, era uma oração que carregava dentro dele, e Deus sabia que carregava soberba, autoexaltação, autojustificação. E quando ele faz a oração se comparando com os homens e também com aquele que estava do lado dele, com quem ele pensava e se julgava ser alguém melhor. Afinal de contas, ele frequentava a sinagoga, o templo, ele frequentava, ele dava dízimo, ele era um cara que você olhava e dizia, poxa, esse cara tem que ser imitado. Só que o grande problema desse cara é que quando Jesus ele vai fazer a narrativa dele e apresentar o diagnóstico daquele fato, o que Jesus diz é que quem desceu do templo abençoado e justificado foi o publicano.
Fui aquele cara que batia no peito, não ousava olhar para os céus e dizia: eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E talvez o publicano olhando para aquele cara e dizia: eu não sou como aquele cara, eu não consigo ser como ele, eu sou pecador. E aquele cara do lado de cá dizia: ainda bem que eu não sou como ele. E ele só foi abençoado, escuta o que eu vou dizer para você. A salvação é para todo mundo. Só que a salvação é um efeito de graça. A salvação não tem nada a ver com o que você faz. Esse cara só foi abençoado porque ele tinha dentro dele, ele carregava dentro dele um sentimento de indignidade e um sentimento de não merecimento. Só por causa disso. E sem perceber, orando desse jeito, falando com Deus dessa forma, ele estava caminhando na verdade da graça. Ele estava caminhando na verdade da salvação dos imerecidos. Abriu-se uma porta para ele, cujo nome da porta é salvação dos imerecidos. É nessa que eu vou entrar. Eu não vou entrar naquela lá, que aquela lá é barca furada. Não, eu não sou nada daquilo, eu vou entrar nessa. Sabe por quê? Porque a salvação, ela não tem base em méritos, meritocracia. Porque se a salvação de Deus para o homem, para a humanidade, fosse ter base naquilo que o homem faz em méritos, eu e você, acreditem no que eu vou dizer a você, todos nós estaríamos perdidos e condenados. Que não existe homem, por mais santo que seja, por mais piedoso que seja, por mais que viva uma vida piedosa, se ele bater no peito e dizer: eu não preciso da graça, eu anulo a morte da cruz, porque eu sou esse cara, esse homem, essa mulher, ninguém sobrevive diante disso. Não tem como se salvar sem a graça de Deus. Só foi através da graça de Jesus, através do doar-se de Deus pelo seu Filho amado, que eu e você temos salvação. A salvação é para aqueles que reconhecem que eles não têm direitos não têm direito algum para ter acesso à salvação. É isso que acontece. E agora eu queria fazer uma outra pergunta para você. E como que você vê a condenação eterna? Você já parou para pensar? Você pensa quando você morrer se você vai para o céu ou se vai para o inferno? É engraçado ouvir isso hoje em dia, né? Ninguém fala mais disso, né? Céu e inferno, né? Mas você já parou para pensar se você vai ser condenado? O que você pensa sobre condenação eterna? O que é condenação eterna? Você vai ficar num lugar queimando, né? Queimando fogo. Eu não sei o que as pessoas pensam. Eu fico refletindo que eu penso que a condenação eterna, pelo menos na minha visão hoje, condenação eterna para mim é viver o castigo. É um castigo. Não porque Deus castiga, não, porque você procurou esse caminho. É um castigo de viver separado de Deus para sempre. Viver separado de Deus para sempre. Essa é a minha concepção de condenação eterna. Ou seja, é perder-se de vez quando você perdeu a oportunidade de desfrutar da bondade, da alegria, da felicidade e daquilo que Deus tem a nos oferecer. E para sempre. Ou seja, você ficar separado de Deus para sempre. Ficar separado de Deus para a eternidade toda. Você não tem mais Deus. Isso que eu penso que é. E é interessante que um texto de João 17, versículo 3, Jesus, quando ele está falando, essas são palavras de Jesus. Olha que interessante, gente. João ele vai dizer o seguinte, João 17, versículo de número 3. Jesus diz assim, depois disso Jesus olhou para o céu e orou. Ele estava em oração, ele falou assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aí ele diz assim no 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você me perguntar, o que é a condenação eterna? É viver longe disso, é não desfrutar disso,
é não desfrutar dessa verdade. Inclusive, a gente pensa na eternidade, mas é não também desfrutar, porque a vida eterna é que te conheçam. Porque Paulo apóstolo, ele diz assim, que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Paulo não diz que nós vamos sentar, Paulo diz que nós já estamos. A vida eterna, ela começa aqui. E quando eu perco, eu me condeno, eu me deixo condenar pela eternidade, eu já começo aqui. Por isso que aqui é a chance de nós levantarmos as mãos e reconhecermos Jesus, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, para conceder a mim e você libertação, nos livrar deste caminho. Essa foi a grande obra, essa foi a grande e a única obra de Jesus, fazer com que o homem ficasse livre da condenação eterna de estar separado de Deus. Eu gosto muito da ação de Deus e do resultado da presença de Deus aqui na terra. E Mateus, no evangelista Mateus, no capítulo 4, do verso 12, olha o que ele nos conta, do verso 12 ao verso 17. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na sombra da morte raiou a luz. Eu gosto demais disso. É nisso que eu creio de todo o meu coração, é nisso que eu descanso a minha alma, e é nesse caminho que a minha alma pisa, é nesse caminho, eu creio nisso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando eu disse para você que, eu não sei se você prestou atenção, mas quando eu disse assim, essa é a grande e única obra de Jesus, nos salvar da condenação eterna. Talvez você vai dizer para mim assim, mas espera aí, Jesus fez tantas coisas. Então como que essa é a grande e única? Mas eu não estou dizendo única no sentido de ser só uma, eu estou dizendo única no sentido de que só Ele pode, só Ele tem capacidade de transformar o pecador, só Ele pode. Ele foi o sacrifício perfeito, só Ele foi o sacrifício que aplacou a ira divina, só Ele. E eu digo único no sentido de singularidade, é nesse sentido. As minhas obras de bondade não me salvam. Ah, mas eu sou bonzinho. Eu estava dizendo que eu sempre penso assim, você vai me ouvir falar isso várias vezes, sobre sentimentos. Os sentimentos nos traem. Sentimento nos traem. Em muitos aspectos. Mas, por exemplo, você chega aqui hoje e de repente você vai embora para casa e você vai dizer assim, ó, é exemplo, tá? E talvez aconteça na verdade. Porque eu me lembro que quando eu congregava em uma outra igreja, logo que eu me converti, eu escutava muito isso. Eu já achava meio esquisito escutar, mas eu escutava. De repente você vai para casa e vai dizer assim, poxa, hoje parece que eu não senti muito a presença de Deus, não. Hoje não foi legal. Hoje, exemplo, tá? Porque os meninos fizeram muito bem, tá, Gabi? Exemplo. Mas a banda não estava completa. Não vi aí o pessoal. Ah, não sei, o pastor Cássio também não estava muito inspirado, porque é verdade, irmão, tem dia que quem está mais inspirado, eu reconheço. Mas o pastor Cássio não estava muito inspirado. Ah, então eu não senti Deus. Sentimento nos engana, porque, tá bom, tudo isso pode ser na minha cabeça e na tua cabeça uma verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Deus está aqui, eu creio nisso. Aí você fala, não, hoje eu me sinto salvo, porque hoje no farol eu ajudei alguém. Eu me sinto salvo porque eu sou bom, hoje eu fui muito gentil com a minha esposa, eu me sinto salvo. Só que outro dia você não está legal, você não está no dia bom, você está no dia mau e você estava meio atravessado, aí você fala, hoje eu não tenho salvação. Ou seja, você está colocando toda a base de salvação, e a única base que existe para a salvação humana é graça de Deus, não é nada que você faz, no que você é, no que você sente. Ah não, eu sou salvo porque eu sou pastor, e quem falou para você isso? Eu sou salvo porque eu frequento a igreja do Evangelho Quadrangular. E não é qualquer quadrangular, ó. É Ezequiel Vigias. Nossa, que chique. Ah, caramba, que legal. E quem falou que você tem base na salvação por isso? A salvação é uma obra de Deus por mim e por você, que está consumado. Jesus Cristo está consumado. Eu aprendi e nunca mais esqueci que o único sacrifício que aplacou a ira divina, porque Deus, Ele é tão sério, porque quando Ele fez o mundo e deu aquela coisa errada,
O mundo deu errado, como dizem as pessoas. Adão pecou. Jesus, ele foi tentado no deserto e não pecou, que era o homem perfeito. Adão não. Adão foi tentado no paraíso e pecou. Deus podia apagar tudo e falar, vou começar do zero. Não. Ele não fez assim. Existia da parte divina uma exigência. Alguém tinha que morrer. Por isso que ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. O único sacrifício que aplacou a ira divina, que justificou o homem, foi o cordeiro Jesus ter morrido na cruz do Calvário. O único. O único. Então, quando eu digo único, a única e grande obra, eu penso nisso. As minhas bondades, os meus atos, de bondade não me salvam. Os meus atos de justiça, muito menos. Até porque o profeta Isaías, ele diz assim que os nossos atos de justiça e a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns biblistas dizem que o trapo de imundícia era aquele pano, era um acessório feminino quando a mulher estava nos seus dias sangrando, e ela usava aquilo e depois jogava no lixo. Aí o profeta Isaías fala, a tua justiça é que nem esse trapo aqui. Cheira mal se você deixar lá. Não tem como. É sangue humano. Cheira mal. As nossas justiças são assim diante de Deus. Eu não sou justo diante de Deus por mim mesmo. Eu sou justo pelo sangue do Cordeiro Jesus. Aí você pergunta assim, então por que, Cássio, se você está dizendo que... por que você está afirmando que Jesus é o Salvador de todos? Em primeiro lugar, eu estou afirmando que Jesus é o Salvador de todos. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou afirmando, é a Bíblia que afirma. João, discípulo de Jesus, que andou com Jesus, conviveu com Jesus, 3 anos com Jesus, 3 anos intensos com Jesus, ele diz assim, nós testemunhamos que o Pai enviou Jesus e Ele é Salvador de todo mundo. Então é por isso que eu estou dizendo. Mas se você perguntar, poxa, mas se você está dizendo que nós não merecemos, por quê? Esse é o amor de Deus. Isso é que é o amor de Deus. Isso que é a graça de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus prova o seu amor para conosco, Paulo dizendo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que é amor de Deus. Paulo fala mais, morrer por algum justo, talvez alguém se arriscaria, poderia se arriscar, mas morrer por um pecador, quem que ia se arriscar? Quem? Alguém disse também, e eu acho muito lindo essa fala, que o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela abriu um caminho para mim e para você. A morte e a ressurreição de Jesus, por meio desse sacrifício, ele abre esse caminho para que eu e você pudesse agora reencontrar algo que a gente perdeu, que é o caminho de volta para a eternidade com Jesus. Alguém disse, foi esse efeito que a morte e a ressurreição de Jesus teve na minha e na tua vida, de me colocar num caminho. Eu estava indo para lá, ele veio e me corrigiu, ele falou, agora você vai para cá. E esse caminho que eu vou é o caminho de eternidade. Portanto, não tem jeito de eu deixar Jesus excluído, não tem como. O livro de o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas falando, ele fala assim, em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome, Atos 4,12, nenhum outro nome foi dado entre os homens, debaixo do céu e na terra. Coloca para mim, Xelinha, por favor. Esse aí, não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é de Jesus. Só Jesus salva a gente. Só Jesus salva a mim e você. Só Ele e mais ninguém. Aí você fala, poxa, não tem nenhum outro nome? Não. Maomé não me salva. Não me salva. Allan Kardec não me salva. E para não falar que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, para o nosso lado evangélico, cristão evangélico, Moisés não nos salva. Apóstolo Paulo não nos salva. Pedro não nos salva. Ninguém nos salva. Somente é o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus é quem nos salva. Alguém também disse que Deus ele abraçou a criação e a salvação da humanidade. Quando ele fez isso, quando ele se manifesta em Jesus, ele abraçou. E ele fez com que o homem se livrasse da condenação, dessa condenação de viver separado para sempre. Porque, olha, para mim, eu disse para você, se você me perguntar, Cássio, o que é a condenação eterna para você? Para mim é essa. Condenação eterna para mim é essa.
é viver separado de Deus para sempre. É um dia você parar para pensar e a consciência que queima, a consciência que te lembra de você falar, poxa, alguém um dia lá na terra me falou do Evangelho de Jesus e eu não acreditei. Eu preferi dar as costas para isso, porque eu disse, não, eu quero viver a minha vida e viver do meu jeito. Só que o que acontece? Aí você fala, cara, e aí? Isso que é o que Deus veio nos livrar dessa condenação eterna. Alguém disse também, e é bem interessante que alguém disse que a salvação que Jesus desejou dar para a gente, que é a libertação de todos, essa salvação que Ele deu, ela nos colocou e colocou o ser humano diante da máxima dignidade. Ele diz assim que Deus, Ele se uniu. Jesus, Ele se uniu com o ser humano para dizer, ser humano, eu estou aqui com você. E aí eu lembro de uma figura que eu quero passar para você, eu já estou quase terminando. Quando Jesus se uniu, e quando eu li isso, que Jesus, Ele morre, a encarnação de Jesus e a morte e a ressurreição de Jesus concedeu à humanidade a máxima dignidade, porque o homem é coroa da criação de Deus e Satanás, ele manchou isso. O homem vira um lixo, o ser humano faz coisas que você não acredita, o homem ele faz coisas horrorosas, porque o inimigo Satanás deformou, o pecado deformou o homem. Mas quando eu leio que o sacrifício de Jesus, a encarnação de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela devolve ao homem, à humanidade, essa dignidade, o máximo de dignidade. Eu me lembrei de uma história que um dia eu ouvi, e ainda lendo que ele se uniu a nós, que o grande pastor que está no céu já, o Billy Graham, ele uma vez, ele conta que ele estava para uma cruzada evangelística, e o Billy Graham, ele estava passando em consagração no sítio dele, e de repente, lá no sítio dele, ele passou e ele viu um formigueiro, e ele fez o quê? Pum! Estava olhando para o céu, ele chutou o formigueiro. E quando ele chuta o formigueiro, o que acontece? Quando você chuta o formigueiro, já teve essa experiência? O que as formiguinhas fazem? Como dizia a Elisinha, ficam apavonadas, né? Ficam todas apavoradas, né? Aquela coisa. E ele falou que ele estava num êxtase de consagração tão grande. O Billy Graham, ele conta essa história, que ele falou assim, que ele olhava e ele tentava, ele falava, poxa, mas foi sem querer, eu não quis fazer isso. E ele falou assim, que ele sentiu no coração o seguinte sentimento, se ele pudesse se transformar numa formiguinha, ele falou, eu me transformaria para falar, gente, eu vou ajudar vocês, isso foi sem querer, não foi isso. E na hora que ele pensou isso, o Espírito Santo falou no coração dele exatamente assim, foi isso que Deus fez por você e por toda a humanidade. Deus olhou lá do céu, e o poder de Deus é uma coisa tão fora da nossa capacidade de compreender. Se a gente vê a glória de Deus, se a gente vê Deus, a gente é fulminado, né? Porque quando as pessoas que viram Deus face a face, como Moisés, denota intimidade, não ver Deus, como foi dito, né? Se você me ver frente a frente, eu acho que foi para Elias, né? Gilmar falou, você tem que me ver pelas costas, se você me ver a minha glória, você não aguenta, então deixa você me ver quando eu passar, porque não dá. E aí Deus falou, foi exatamente o que eu fiz. Se eu me apresentasse a vocês como Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu sou, Criador de tudo, independente, que não necessita de nada, o Deus que sempre foi, o Deus que é, vocês não suportariam. Então o que Deus fez? Ele virou essa formiguinha que o Billy Graham queria virar. Deus uniu-se a mim e a você, e Ele desce na terra como um homem que nasce no ventre de uma mulher, de nome Maria, uma menina de 16, 17 anos, e Ele nasce através de um nascimento que é um milagre, um nascimento virginal, porque aquela mulher não teve relação para ter Jesus, foi gerado pelo Espírito Santo, e esse menino ele cresce, cheio de sabedoria, se torna um homem, e ele vive entre nós em um determinado tempo, e ele faz coisas extraordinárias, mas o mais extraordinário que ele fez foi preparar o meu lugar, o nosso lugar, como ele disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e hoje eu e você temos acesso a esse lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu termino, Gabi, vocês podem subir, eu termino de novo perguntando, mas é rápido agora. Depois de tudo isso que você ouviu da minha boca aqui, da minha fala, do meu coração, eu pergunto para você o seguinte: o que você pensa agora a respeito de salvação eterna e de condenação eterna? O que você pensa a respeito disso? Qual é o sentimento que você carrega? E vou fazer uma outra pergunta agora para você. Aí você fala, pastor, mas isso aí é muito difícil.
E qual é a participação de Deus nessa equação? E agora? E mais uma pergunta. Esse pastor está perguntando muito hoje, né? Se você fosse para casa hoje e fosse dormir e não acordasse nunca mais nesse mundo, acordasse só lá no outro mundo, você tem certeza que você está salvo? Essa é a pergunta. Aí, se você ficar com medo de responder, tem alguns caminhos por conta deste medo. O primeiro caminho é que talvez você está vivendo uma vida só de aparência. Você é o famoso shampoo Denorex da minha época, parece, mas não é. Você tem cara de crente, cheiro de crente, fala como crente, mas não vive como crente. Ou se não, eu vou dar uma outra possibilidade, talvez a possibilidade do medo que você tem, porque ainda você não entendeu, não é medo não, eu vou trocar a palavra, não medo, você não discerniu ainda que você não é salvo porque você é bonzinho, porque você merece, você não merece. Quando você senta na mesa para cear, e o domingo passado nós sentamos na mesa para cear, o apóstolo Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma. Interessante que uma vez o pastor Ivaldo pregou, não sei se vocês lembram, e o pastor Ivaldo foi muito enfático nesse ponto. Ele falou, Paulo não falou, examine-se o homem a si mesmo e deixa-te comer, como a gente vê às vezes vocês que são diáconos, as pessoas passam assim com o dedinho e falam, não vou tomar, porque a gente começa a colocar, sabe, nos nossos ombros. Gente, você não é salvo pelo que você é e pelo que você faz. Aí, pastor, então eu vou usar uma expressão, não sei se é feia, mas esquisita. Então é uma zorra total. Eu posso viver uma zorra total, eu posso fazer o que eu quiser e que eu não sou salvo pelo que eu faço mesmo. Peraí, eu não estou pregando isso para você não, tá? Se você vive uma zorra total, é problema teu. Se você vive uma zorra total, um dia você vai ter que dar conta da zorra total que você vive. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que você vive na sinceridade do publicano, que não olha para o céu, bate no peito e fala, eu sou pecador, eu reconheço que eu não sou nada, e eu estou brigando para sair disso aqui, e Deus está vendo você, muito melhor do que você que está dizendo aqui, não, eu sou muito bonzinho, eu sou pastor, eu vou na igreja, eu prego, eu faço um monte de coisa, tá bom, e o teu coração, onde está? Porque o Pai, Ele não quer quem se apresenta como tal, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, qual é o papel de Deus nessa história? O papel de Deus nessa história, Paulo disse a Tito que Deus manifestou a graça dele salvadora a todos os homens, a todos os homens, a todos. Então eu preciso entender, eu preciso crer que a salvação, ela agora passa a ser direito daquela pessoa que está lá fora, daquela pessoa que você acha que não tem condição. É isso que você pode ter certeza que vai acontecer. É isso que você pode crer de todo o coração. Aí você tem lá um vizinho que você pode orar e falar, Senhor, salva esse vizinho, transforma ele. Ele é um cara que me persegue, mas transforma ele. É difícil conviver com ele, Senhor, mas a salvação é para ele também. É isso que você tem que pensar. Mas a minha oração final é que você aprenda uma coisa. A salvação é para todo mundo. João falou que é. A salvação é para todos, ele falou. Mas ela só é realidade, ela só se torna algo possível e algo verdadeiro, porque houve um sacrifício, houve um cordeiro que foi imolado em nosso favor e que nos deu vida e vida para sempre. Amém? Que Deus abençoe você, que a graça de Deus seja sobre a sua vida e que você possa